Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rublen Fagundes, hoje é dia 8 de abril de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link desta matéria. Gente, mais uma vez, Bolsonaro surpreende o jogo da mídia sobre a questão Mandetta. Povo, a mídia pensava que ia manipular o presidente. Bom, na verdade, o resultado nunca sai igual o que a mídia programa por aí. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações. Não esquece, na descrição do vídeo, gente, tem conta bancária. Aqueles que quiserem dar uma forcinha para o canal, aqueles que quiserem ajudar a gente, dá um pulinho lá. Também tem aquela campanha do Amigo de Rua, uma galera que está ajudando os cachorrinhos que estão sendo abandonados por aí. Lá tem telefone para você ajudar da forma que você achar melhor, ou tem a vaquinha lá online também. Vamos à matéria? Olha só. Acima de nós dois está o interesse do Brasil, diz Bolsonaro sobre Mandetta. Aqui. O presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez sobre a relação com o ministro da Saúde. Presta atenção que nessa matéria aqui, gente, tem aquelas alfinetadas que eu sempre falo para vocês. Os caras falam a informação, mas não deixam de dar aquela cutucada. Luiz Henrique Mandetta, após a quase exoneração do subordinado. É bom lembrar que nunca houve quase. Por isso que eu falo aqui, ó, presta atenção no que a gente lê. Nunca houve quase. Eu quero que alguém me diga que Bolsonaro falou que ia demitir o Mandetta. Nós tivemos quase demitido o Sérgio Moro, nós tivemos quase demitido o Abraham Weintraub, nós tivemos quase demitido o Paulo Guedes, todos eles foram quase demitidos. Continuando aqui, após a quase exoneração do subordinado, ó, ainda coloca subordinado, que é para dar aquele peso. Jogo de palavras. Em entrevista à Band, o chefe do Palácio do Planalto suavizou o tom e contornou a polêmica. Acima de nós dois está o interesse do Brasil. É comum ter problemas. Até em casa tem problemas. Segue a vida, disse nesta quarta-feira. O que eu falei para vocês. Sempre vão haver divergências e é natural. Esta quarta-feira, 8. Questionado se de fato pensou em demitir o ministro, Bolsonaro riu e desconversou. Ó, a matéria diz que riu e desconversou. Um beijo pra você, Datena. A mudança de postura ocorreu, olha só, a mudança de postura, de novo, outra malandragem. Ó, a mudança de postura, já dá aquela ideia que Bolsonaro queria demitir o cara, de novo. Eu quero saber aonde é que vocês viram que o Bolsonaro... Eu não falo, gente, do que vocês leram no jornal, não. Eu falo assim, o presidente disse, gente, eu tô pensando em demitir o Mandetta. Gente, eu acho que eu vou demitir o Mandetta. Olha, se o Mandetta não se endireitar, eu vou demitir. Aonde foi que vocês ouviram isso? Se alguém tiver essa frase do Bolsonaro, manda pra mim aqui que eu quero ver. Eu só vi a mídia falando, mas vamos continuar. A mudança de postura ocorreu após uma reunião com o titular nesta manhã, na manhã desta quarta-feira, no Planalto. Como o Cruzoé mostrou, eles combinaram de deixar as divergências políticas em stand-by e trabalhar de forma alinhada no combate da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro disse ainda que Mandetta se convenceu perfeitamente do uso da cloroquina no início do tratamento. Na terça-feira, 7, o ministro garantiu que não adotará medidas contra médicos que prescreverem a substância em casos leves da Covid-19. Ele ressaltou, no entanto, que o profissional precisa se responsabilizar individualmente e esclareceu que é cedo para a pasta fazer recomendação de forma generalizada. Mais uma vez, o presidente defendeu a flexibilização das medidas restritivas no país, com o isolamento somente de idosos e doentes crônicos e a reabertura do comércio. Reforçou também que ainda avalia se assina ou não um decreto autorizando as atividades econômicas. Esse é o decreto que o Gilmar Mendes disse que se ele fizer, o STF derruba. Ele já ameaçou o presidente. Continuando. O homem precisa se movimentar para levar o pão de cada dia para a sua casa, argumentou. Finaliza. Gente, essa questão vocês precisam entender o seguinte, vejam só. Nós não temos essa questão do Mandetta em relação à cloroquina, a gente precisa avaliar as coisas direitinho. Primeiro, o Covid-19, o coronavírus, chegou do nada levando tudo. O cara não poderia pegar uma substância
que não teve estudos do efeito dela sobre sobre a doença. Foi uma coisa que, assim, o Covid-19 chegou e pessoas usaram a cloroquina e tiveram ali quer dizer, não teve um teste de laboratório, não teve uma preparação, não teve uma pesquisa para dizer assim, ó, esse medicamento é eficaz. Foi literalmente na prática. A doença chegou no Brasil e o que a gente tem que fazer? Alguém tomou ela para uma outra doença e percebeu que resolveu. E aí começaram a perceber que ela funcionava. Só que ninguém poderia chegar e sair aplicando em todo mundo, porque remédio pode funcionar para você e o mesmo remédio, na mesma doença, para mim pode ter um efeito colateral. Isso é comum. Pessoas tomarem o mesmo remédio na mesma doença e uma das pessoas tem uma recuperação melhor, outra tem uma recuperação menor, um tem dano colateral e o outro não. Então, a ação do ministro Mandetta em relação à cloroquina, não é que ele não queria, é porque não tínhamos nenhuma base. Nós fomos pegos despreparados, nós fomos pegos literalmente sem saber o que fazer. O coronavírus chegou e qual a cura? Não tem. Da onde é que a gente vai sacar um coelho da cartola para curar o Covid-19? Não tinha. E aí começou aí umas pesquisas rápidas na última hora, entrar na questão da hidroxicloroquina, na azitromicina. E aí aconteceu os primeiros testes na prática, diretamente, sem estudo laboratório, lá no Albert Einstein. Deu certo, graças a Deus por isso. Só que aí o ministro não podia chegar e falar, gente, vamos liberar geral. Por quê? Primeiro, ele poderia fazer isso e de repente aí, a hidroxicloroquina, em muitos pacientes, tem um efeito diferente. Eles precisam saber a dosagem que tem que dar em cada caso. Não dá pra você saber isso assim de um dia para outro. Estalou o dedo, pum, não. Os caras têm que fazer pesquisa. E é aí que entra a importância de você ter cautela no uso, para ao invés de você curar, você acabar matando. Porque o mesmo remédio que cura, numa dose errada, pode matar. Vocês sabem disso. Então, assim, eu não critico o Mandetta em relação a isso, porque ele liberou a hidroxicloroquina nos casos mais graves. Por quê? Porque ele falou, cara, não tem jeito, a gente tem que liberar essa parte aqui, porque o cara tá morrendo. O cara tá entrando, vai morrer. Então, a gente tem que ter qualquer coisa que dê uma chance, a gente... Agora, o cara que tá no caso menos grave, uma coisa mais tranquila, que dá pra tratar, dá pra ir pra quarentena, não usem por enquanto, pra quê? Pra de repente não ter efeito. Vamos ter certeza primeiro que o negócio vai funcionar. Foi isso que ele quis fazer. Agora, nós tivemos uma mídia que mostrou, não mostra a realidade. Cara, as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. Nós devemos levantar a mão para o céu que o Brasil, em meio a tudo isso daqui, é um dos países que melhor está se saindo no combate do coronavírus. O preparo que nós tivemos aqui, a rapidez que a gente teve para conseguir chegar à questão da hidroxicloroquina, da outra substância, esse nome agora, não vou repetir, que só de pensar já trava a mente, né? E agora um estudo nos Estados Unidos, foram juntando, os Estados Unidos fez estudos lá, juntou com a gente aqui, a Inglaterra fez estudos, juntou tudo, falou, cara, tá funcionando, vamos começar a liberar aos poucos. E aí vão. Se você parar para pensar, esses estudos levam mais de um ano, um estudo desse. Nós fizemos esse negócio em menos de um mês, gente. Em menos de um mês, o ministro não poderia chegar e falar, gente, vamos mandar... E se tivesse efeito colateral em outras pessoas? É medicamento que pode matar. Precisa saber a dosagem. A pessoa que está doente... Quando você compra um remédio, o cara fala, ó, você tem que tomar tantos miligramas por dia. 2 vezes por dia, tantas miligramas. Porque se você tomar mais, pode ter um piripaque. Se tomar menos, pode não ter efeito. Então eles precisam saber a dosagem correta, tudo direitinho, para saber administrar, como administrar cada caso. Você entendeu? Então é importante que haja esse estudo. Nós não tivemos tempo para isso. E a preocupação do Mandetta era depois, se liberasse esse negócio à vontade, o que ia acontecer? Pessoas iam ser administradas, iam ter um medicamento administrado ou em doses excessivas, prejudicando, porque você não tem uma base, você não tem um estudo para se basear. Né? Nós não sabíamos nem como era o coronavírus. Pesquisadores às pressas aqui no Brasil tiveram que pesquisar o DNA do trem, entender o mecanismo, o funcionamento do infeliz,
para poder determinar o que fazer. E, diga-se de passagem, parabéns aos nossos cientistas, porque nós fizemos, o Brasil mapeou isso numa velocidade recorde. Mas a mídia não fala isso para você. A mídia não lhe mostra os danos colaterais, ela só mostra um lado da moeda. Diz para você o seguinte: olha, gente, o ministro não quer liberar a cloroquina, mas não diz para você o porquê que ele não quer liberar a cloroquina. Porque nós, poxa, os primeiros 100 pacientes foram o Albert Einstein. Quer dizer, geralmente isso é testado em mais de 500 pessoas antes de ser liberado. Antes de ser liberado para o mercado. Isso é testado em centenas de pessoas primeiro. Hospitais como o Hospital de São Paulo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, eu já fiz parte de um estudo desse, né? Na época eu fiz parte até de um estudo para um comprimido de depressão. Você tomar para depressão. A gente tomava um comprimido, né? Depois a gente passava uns dias tomando aquele comprimido no hospital para ver a reação como seria. Depois você passa um outro período de tempo em casa, volta de novo para tomar um outro. Você explica muito. Mas a gente ia 2 vezes. E depois eles iam estudar, ver, colhiam o nosso sangue, tudo direitinho, para ver o resultado daqui, se tinha o efeito colateral, qual o efeito da dosagem, se aquela dosagem estava boa, se estava ruim, se aquilo ali ia causar um problema ou não, se aquilo ali de alguma maneira mexeu com seu coração, a parte cardiovascular ou não, se aquilo ali afetou o rim, se afetou alguma... Não, entendeu? A gente fazia exames completos antes de começar a tomar o remédio e depois, e durante e depois, para saber o andamento da coisa. Nós não tivemos isso aqui não. Foi literalmente na raça. A forma que eu vejo que o ministro agiu nessa questão da cloroquina foi com responsabilidade. Porque se amanhã ele liberasse a cloroquina para todo mundo e tivéssemos aí um monte de gente com problemas vasculares, se a cloroquina de repente, junto com a azitromicina, olha, falei agora bonito, hein? A azitromicina tivesse de repente, dependendo da dose, causado problemas nas pessoas, iam culpar o ministro, iam dizer lá, tá vendo, ó, sem estudo, papapá, precisava administrar. Não, gente. Então veja que ele já começa a flexibilizar, né? E veja que a postura do presidente em relação a essa, primeiro, você vê que o que o presidente fala? Divergências tem, é natural. Falei pra vocês isso aqui várias vezes, divergência é natural. Não é à toa que o cara foi colocado lá como médico. Ele é um médico na área da saúde, tá lá. O presidente Bolsonaro colocou o cara lá porque ele confia no trabalho dele. Se fosse pro presidente Bolsonaro colocar a opinião dele pra valer em tudo, ele não precisava do ministro lá. Pra que ele ia colocar um ministro se ele ia dizer, não, o que o senhor fala não vale, é o que eu mando aqui. Não, ele colocou o ministro lá pra ter justamente a experiência dele. E é como eu falei pra vocês, mandem pra mim um áudio, mandem pra mim um vídeo, mandem pra mim uma matéria onde o Bolsonaro tá dizendo, eu vou demitir, estou pensando em demitir, quero demitir, acho que vou demitir, quem sabe eu demito, talvez eu demita. Mande, não tem. Mas, outra coisa interessante que eu achei, gente. Eu não sei se essa matéria ainda está no ar, mas eu li isso ontem. O Jornal O Globo, eu não sei se ainda está aí no ar ainda. O Jornal O Globo colocou lá, Bolsonaro demite. Presta atenção. Bolsonaro demite ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Aí eu fui na matéria, falei, cara, vou levar essa matéria. Mas falei, não, mas primeiro eu vou pesquisar. Aí procurei, não encontrei. O cara estava trabalhando ainda. Eu falei, peraí, mas o cara tá trabalhando e não foi demitido? Aí, 3 horas depois, veio a matéria para corrigir. Atualização, matéria atualizada. Bolsonaro volta atrás e não demite ministro da Saúde. Pô, mano, os caras foram consertar e disseram, Bolsonaro volta atrás. Essa matéria, se não tiraram, ainda deve estar por aí. Se é que não já tiraram ela, né? Ou seja, a mídia é pilantra pra caramba, gente. É muito pilantra, então a gente tem que tomar cuidado. Eu mostrei pra vocês alguns pontinhos aqui nessa matéria, aonde deixa claro, Bolsonaro contornou. Eu vou até ver aqui onde tá os pontinhos, só pra mostrar pra vocês as palavrinhas propositais que eles usam, ó. Deixa eu ver aqui, a primeira, cadê? Tá bem aqui, ó, veja só, escuta essa aqui, só pra gente encerrar. Presidente Jair Bolsonaro, sobre a ação do ministro da Saúde, deixa eu ver, Luiz Evandro. Ó, após a quase exoneração do subordinado. Veja que a escolha das palavras aqui é perfeita.
sobre a exoneração do subordinado. Por que subordinado? Por que não ministro? Por que não Mandetta? É para você ler e já sentir o peso da palavra. Subordinado, miserável, desgraçado, filha da pulga. Lê, quando você lê, ó, se eu ler aqui, ó, vamos mudar um pouquinho. Luiz Henrique Mandetta, aqui. Após a quase exoneração do ministro. Ó, se eu mudar a palavra de subordinado para ministro, já dá um tom diferente, ó. Após a quase exoneração do ministro. Ó, já deu um peso menor. Se eu colocasse aqui, após presidente pensar em demitir o ministro. Ou, se eu colocar, após uma possível demissão do ministro. Você já vê que já dá um peso mais leve, não dá aquela facada que nem após a quase exoneração do subordinado. Isso aqui é exoneração e subordinado. Já é proposital, gente. Ó, suavizou o tom e contornou a polêmica. Suavizou, contornou e polêmica. Prestem atenção, esse suavizou é para dar uma ideia de que a coisa estava pegando fogo. Contornou, que é para dar uma ideia que Bolsonaro deu uma de malandro, né? E polêmica. A única polêmica que tem é criada por eles. Né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Rio desconversou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que tem outra aqui. Peraí. Como o Cruze mostrou, eles combinaram de deixar as divergências políticas em stand-by e trabalharam de forma alinhada no combate tal. Bolsonaro disse ainda que maneiras e como do tratamento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Flexibilização, isolamento. Bom, eu acho que só essa parte aqui já tá bom para vocês entenderem. Mais ou menos a malandragem dele da mídia, né? Vocês viram que tem palavrinhas-chave, gente, que é justamente para lhe chamar a atenção e levar o seu cérebro a pensar numa certa distorção dos fatos. Você lê a matéria aqui, você vai achar que realmente houve. Eu quero que você mande para mim alguma coisa do Bolsonaro dizendo que vai demitir. Eu não quero que você mande um jornal assim, Folha de São Paulo. Já o Bolsonaro disse que possivelmente... Não, eu não quero. Eu quero ver um áudio dele, eu quero ver um vídeo dele. Porque o que a Folha diz, o gato enterra, né? Bom, gente, tá aqui a matéria. Bolsonaro mais uma vez surpreende. A atitude do Bolsonaro por si só fala. Nós vimos exatamente isso com o ministro Sérgio Moro, com o Paulo Guedes, com o Weintraub. Eu pergunto para vocês, quantos ministros a imprensa vai ter que demitir sem eles saírem do cargo e continuarem trabalhando para vocês entenderem o jogo desses caras? Ó, todos os ministros que nós passamos crise, todos foram demitidos. Weintraub foi demitido. Já tinha até ministro para substituir, inclusive... Não sei se foi o Estadão, se foi a Folha que chegou a dizer que Bolsonaro já tinha cotado o ministro fulano de tal para assumir o Ministério da Segurança, que ia ser dividido do Bolsonaro. Ó, gente, o próprio cara já chegou publicando, falando, dando declaração, dizendo que o Bolsonaro já tinha escolhido ele. Meu irmão, pelo amor de Deus, gente, nós vamos abrir os olhos para quando? Para essa pilantragem. Você vê que engraçado, Bolsonaro vai demitir? Cadê a demissão do cara? Eu sei, gente, que existem questões polêmicas, tem coisas que eu não concordo com o cara, beleza, tem. Mas são fatos, nem tudo vai ser 100% como eu quero. Agora, o que importa pra mim é o resultado. Se o resultado trazer melhorias pro Brasil, amém. Agora, o que não pode é a gente dar credibilidade a essa mídia toda hora que ela diz que o ministro vai ser demitido, toda hora que diz que o ministro está entrando em atrito com o presidente, toda hora que ela diz que Bolsonaro e o ministro estão se desentendendo. Aí a gente vai ficar doido. Me mostre quantos ministros foram demitidos nessas crises que a mídia, a não ser aqueles que foram demitidos por corrupção, tá? Nós tivemos uns ministros aí que foram demitidos porque pilantraram, aí é diferente. Não vamos entrar nessa questão não, tô falando de ministros que estavam trabalhando e a mídia tentou jogar Bolsonaro contra o ministro contra Bolsonaro. Nós vimos até
a mídia querendo já colocar o Sérgio Moro como futuro candidato à presidência da República. Estão lembrados disso? Pesquisas onde o Sérgio Moro era mais ibopificado do que o presidente da República. Que Bolsonaro estava querendo ofuscar a popularidade de Sérgio Moro. Lembram disso? Pois é, gente. Abre do olho. Presta atenção no que a gente lê. Essa matéria aqui eu trouxe ela justamente por isso, porque ela traz uma verdade, mas dentro dessa verdade tem um monte de joguinho de palavras aqui para tentar, você, de uma certa maneira, mexer com a tua mente. Canal Brasil Notícias. Fui, galera. Entendam o que eu passei aqui para vocês. Abram o olho.